irmã Léo. Glórias a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz de Jesus Cristo. Amados irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios. Aqui há uma palavra a qual nos deu nesta tarde o Senhor. Efésios capítulo 6 e o verso 12. Efésios 6 e o verso 12. Enquanto você encontra a palavra, eu quero dar 2 avisos. O primeiro aviso é que na quinta-feira que vem será feriado. Então nós não teremos culto aqui na igreja, porque estará fechado. Mas eu quero convidar você para as 3 horas da tarde, lá na sua casa, aonde você estiver, você tirar um momento de oração pela campanha. Você tira 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Você tirar um tempo para orar pelos teus pedidos e pela vida dos irmãos. Amém, queridos? Isto semana que vem, dia 26, será na outra próxima quinta, nós estaremos encerrando com 7 quinta-feira. Estará pregando aqui o nosso pastor Isaac, da Barra do Quaraí, um servo usado por Deus, um homem de palavra, um homem de oração. Deus usa ele na revelação, Deus usa ele na cura. Então você não deixe de vir dia 26. E se você puder, traga mais alguém, em nome de Jesus. Também comunicando aos irmãos que estamos muito felizes porque estamos ali atrás com uma banheira cheia de mantimentos, né, para o nosso bebê, que ele está querendo vir, irmãos. Ele está querendo vir. Então, vai chegar com frio humano, né? E a esposa do irmão já está com dores e ele comunicou à irmã Cris, né, que pode vir a qualquer hora, né, Cris? Então, os irmãos que ainda desejam fazer uma doação, nós precisamos de fraldas. Recém-nascido, não. Ganhamos 2 pacotes. 2? 2. Então, é P, né, Cris? Então, 3. Então, não precisa de recém-nascido. A partir do P. Então, é esses nossos avisos. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, né? Glória a Deus. Efésios capítulo 6 e verso... Efésios 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E verso 12 que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais das maldades nas regiões celestiais. Porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém, queridos? Você pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Eu estava ouvindo ali a irmã Vera falar que estava doente. Nesta campanha, se você não teve nenhuma luta, se você não ficou doente, se você não teve nenhum problema, dê um glória a Deus. Porque todo mundo passou por luta nessa campanha. Por que, irmã Cleia? Porque nós lutamos contra as forças espirituais das maldades nas regiões celestiais. Aqui existe pedidos que nem eu e nem você não imaginamos. Aqui existem pedidos do mais alto ao mais simples, ao mais difícil, que Deus, só Deus, tem coisa que é só Deus que pode resolver.
tem coisa que é para o homem, mas tem coisas que é só por Deus. E quando eu estava na escala desta semana, eu estava falando com Deus, e Deus falou para mim esta palavra. Deus ditou para mim esse versículo, e eu comecei a pensar quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta para os irmãos de Éfeso, porque Paulo teve 2 visitas nesta cidade. Ele foi 2 vezes nessa igreja, e por essas 2 vezes ele ficou algum tempo com os irmãos. E o apóstolo Paulo tinha uma intimidade muito profunda com Deus. Então, ele também desenvolveu um relacionamento de muito amor, de muito carinho pelos irmãos de Éfeso. Ele teve um relacionamento profundo. E é a mesma coisa que eu estava pensando aqui conosco, irmãos. Nós, apesar de não nos conhecermos muito bem, mas já temos um relacionamento profundo entre nós. Se as irmãs, aquelas 4 irmãs que eu não sei o nome delas, não vêm na quinta, eu já sei que elas não vêm, porque elas sentam no mesmo banco. Então eu fico cuidando. Eu digo assim, se a Marisa não vem, eu sei que ela não vem, porque ela fica aqui. Porque a gente cria um relacionamento. A gente cria afetividades, apesar de não termos muita intimidade, mas a gente começa a gostar um do outro e sentir falta. E o propósito do apóstolo Paulo é o mesmo que nós temos aqui. É de formar um corpo para expressar a plenitude de Deus na terra. O apóstolo Paulo, ele tinha o desejo que aqueles irmãos que estivessem com ele fossem irmãos abençoados, para que outros possam dizer, lá na tarde da bênção, eu fui, Deus me abençoou, Deus agiu e Deus me curou. Então o apóstolo Paulo desejava que Deus se manifestasse através daqueles irmãos, para que o poder dele seja representado aqui na terra. E é a mesma coisa que nós queremos, irmãos. Que vocês sejam abençoados. Que vocês sejam vitoriosos. Não, nós não estamos aqui por um simples passatempo. Nós não estamos aqui por um simples momento. Nós não estamos aqui para olharmos um ao outro e dizer que bom que você veio. Não, a gente está aqui para você ser abençoado. O apóstolo Paulo também tinha o objetivo de unir os irmãos. E esse é o nosso objetivo. Este lugar poderia estar mais cheio de pessoas. Infelizmente, muitas não estão dispostas a deixar algo no seu lar, na sua casa, e vir buscar na igreja. É mais fácil quando alguém pede para nós, ore por mim. É mais fácil quando alguém diz para nós, faça algo por mim. Mas o importante é que quando estamos orando, Deus está operando. Enquanto estamos orando, Deus está fazendo coisas no mundo celestial, como diz a palavra nesta tarde. E o que o apóstolo Paulo tem como objetivo? Equipar e habilitar os irmãos, amadurecendo, a fim de que tenham a vitória em Cristo sobre o mal. O nosso desejo é que vocês tenham vitória. O nosso desejo é que vocês tenham ganho de causa, ganho de luta, ganho de bênção. Não só uma vida de luta, porque Deus não planejou isso para você. Mas Deus planejou vitória e bênção, para nós vivermos aqui na terra e lá no céu. Então, o apóstolo Paulo
no versículo 10, ele começa a explicar aos irmãos: mas irmã Cleia, o que é que tem a ver essa palavra com o semeador? É porque o inimigo, irmãos, ele também sai semear o mal pelas casas. Ele também sai semear o mal nas famílias. E ontem até uma irmã me ligou e chorou e disse: irmã Cleia, eu estou passando por uma luta, eu acho que eu estou em pecado. E começou a dizer tanta coisa. Eu disse: não é, são os principados, são as potestades das regiões celestiais que estão investindo na tua vida. Então você precisa se levantar e lutar. E o apóstolo Paulo, ele disse: irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Ele está começando essa parte aqui deste texto, no versículo 10, dizendo: irmãos, busquem confiar em Deus. Quantas vezes nós confiamos em tantas pessoas que nos desapontam, pessoas que nos levam a nos entristecer, a nos desapontar. Mas o apóstolo Paulo diz: não confie em mim, não confie no João, no Pedro, mas confie no Senhor. E revista-se com a armadura de Deus. Nenhum soldado que vai para a guerra, ele vai de corpo limpo. Você já viu algum filme de guerra aonde o soldado vai de corpo limpo lutar com o punho, o soco, o braço? Não. O soldado, ele tem uma armadura, que aquela armadura protege ele das astutas ciladas do inimigo. Nesta tarde, Deus quer te dar uma armadura para você lutar contra as astutas ciladas do inimigo. Oh, glória! Contra as investidas de Satanás. Porque diz aqui: revista-se da armadura de Deus para que tu possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Alguém pode dizer: mas irmã, realmente estou passando por uma luta e eu nem sei porquê. São as astutas ciladas do diabo. Ele faz de tudo para você desistir. Ele faz de tudo para você desanimar. Ele coloca pessoas para entristecer o teu coração, para entristecer a sua vida. Ele coloca pessoas para dizer que você não é ninguém. Ele coloca pessoas para dizer que não vai dar certo nada na tua vida. Foi assim comigo. Alguém da minha família, quando nós passamos uma dificuldade financeira muito grande, disse: porque eram duas irmãs e um irmão, essas gurias não vão dar em nada. E hoje estou eu aqui para a glória do Senhor, pregando a palavra do Senhor. E há, irmãos, investidas no inimigo, sim, sempre, todo dia, a todo momento. Há investidas no inimigo de todas as partes. Porque diz aqui: porque nós não lutamos contra a carne e o sangue. Eu não tenho como lutar com a irmã Léo, lutando assim de braço, até porque ela é mais forte que eu. Por isso, o apóstolo Paulo fala: não é contra esta carne, mas são contra os principados. O que são principados? São espíritos malignos que nos rodeiam e nos fazem, muitas vezes, lutarmos sem entender. Nos fazem muitas vezes passarmos por tribulações sem compreender.
Aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos: irmãos, existem sim espíritos malignos. Há pessoas que não acreditam, mas infelizmente eu tenho que te dizer que existe, eles fazem coisas malignas e agem de forma maligna na vida das pessoas. Aqui está escrito, existem espíritos malignos. E diz aqui, e também, além de existir, eles são os príncipes das trevas. Você sabe que o reino de Deus, um reino, ele é organizado. Tem os soldados, tem o subchefe, tem os chefes, tem os comandantes. E tem o rei, o grande rei. Satanás se declara o grande rei dessa terra. E ele tem os seus principados. O principado que age em Uruguaiana. Os demônios que agem aqui não são os mesmos que agem lá em São Paulo. Lá são outros. Quando o irmão falava das ruas de São Paulo, eu ia muito a São Paulo, agora não vou mais. E um dia o rapaz que me conduzia de táxi lá, o Júnior, eu disse: Júnior, eu quero ir na Cracolândia. E ele disse: não, Cleia, não vai lá. É muito perigoso. É muito perigoso. Vão te assaltar, vão isso, vão aquilo. Não, eu não quero para isso. Eu quero ir sentir o clima espiritual. E ele disse para mim: eu vou te largar. E tu vai. E vou te esperar. Eu disse: pode me esperar que eu volto. Só que eu não conseguia andar muito, irmãos. É como que se você entrasse numa caixa. Como eu me senti entrando numa caixa. Sem ar. Num lugar escuro. Pesado. Isto fedia muito. As pessoas tipo animais. As pessoas nem eram pessoas. Eram tipo seres de outro lugar. Tipo bichos, sujas, imunda, fazendo atrocidades. Mas ali Deus me mostrou esse versículo: tomadas de espíritos malignos. Então eu quero te dizer nesta tarde: o mal existe. E ele age como principados e potestades. O que é potestades? São grupos espirituais. O que a Bíblia disse? Que quando uma casa fica limpa, se não enche com o Espírito Santo, Satanás vem e traz mais 7. Então, queridos, essa palavra hoje é para nós nos revestirmos da armadura de Deus, para vencermos todas as tribulações. E diz aqui, principados e potestades destes séculos, contra o exército espiritual da maldade. O mal existe um exército. Mas, irmã, eu não sou uma pessoa ruim. Eu não sou uma pessoa má. E por que as coisas más acontecem para mim? A Bíblia diz que Jó estava na sua casa, tranquilo. Ele era um homem bom, desviava-se do mal. Mas um dia Satanás olhou para Jó e disse: tu sabe por que ele ama você? Porque tu deu tudo para ele. Então não é só os espíritos malignos. Satanás, ele anda em derredor como um leão, rugindo, buscando quem possa tragar. E se você não se revestir, você pode cair numa dessas ciladas do inimigo.
No verso 15, o apóstolo Paulo, ele dá o exemplo de um soldado, e ele diz: tome a armadura de Deus para que você possa resistir no dia mau e ficar firme. Irmãos, não estamos no momento de retroceder. Não estamos no momento de andar para trás e desistir, mas nós estamos no momento de avançar e vencer, lutar e vencer, guerrear e vencer. Não importa, o Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você está com Deus, nada vai te atingir. Se você confia em Deus, nada vai te atingir. No verso 14 ele diz: pois estai firmes, cingiu vossos lombos com a verdade, vesti a couraça da justiça, calçai os pés na pregação do evangelho, tomai o escudo da fé. Então, se você reparar, desde a cabeça, os lombos, o braço em punho, os pés estão revestidos. E diz aqui: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com oração e súplica. Por que nós oramos, irmãos? Porque nós temos que enfrentar o nosso inimigo em pé, de cabeça levantada. Deus não te chamou para ser um desanimado. Deus não te chamou para ser um soldado fracassado, aquele que olha para a luta e diz: eu vou voltar para trás. Não, você não vai desistir, você vai prosseguir. Quem sabe nesse dia você até pensou: não, eu já estou no 5º dia, eu não ganhei nada, eu não recebi nada. Então essa palavra é exatamente para ti, para te dizer: pega o teu material de soldado e vá para a luta. Pega o teu material e vá para a luta. Ah, mas a palavra do Senhor, ela me dá todo o suporte para eu vencer essa batalha. E essa batalha, ela não é contra pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa tarde. Se você está lidando com alguém, se você está lutando com alguém, não é contra esta pessoa, mas são contra espíritos malignos que agem nas regiões celestiais. Irmã, não existe isso. Então, quem é que causa morte? Quem é que causa acidente? Quem é que causa as pessoas, leva as pessoas a se suicidar? São espíritos malignos. Quem de nós nunca passou pela cabeça a frase: por que você não se mata? Por quê? Porque a gente tem Deus. Porque se a gente não tivesse o Espírito Santo, a gente teria talvez cometido algum erro grave na nossa vida. Espíritos malignos que agem, espírito das trevas que vem num exército da maldade nos lugares celestiais. Eles estão aqui, irmãos. Eles estão um pouquinho acima de nós. Eles estão cuidando de você. Ele sabe o teu andar, Ele sabe o teu caminhar, Ele sabe o teu falar. A única coisa que Ele não sabe é o teu pensar.
Satanás não sabe aquilo que tu pensa, mas ele conhece você pelaquilo que tu fala. E se você diz, eu não vou vencer, ele diz, eu estou ganhando mais uma batalha. E se você diz, não vai dar certo, ele diz, eu já tive mais uma vitória nessa vida. Mas nesta tarde eu estou aqui para te dizer que você sairá vestido com a armadura de Deus e fortalecido para essa guerra. Porque o Senhor não te chamou como um derrotado, como uma derrotada. O Senhor não te chamou como alguém que não vai vencer nessa vida, como alguém que só tem problema. Um problema não dura a vida toda. Um problema tem data para começar, mas também tem hora para terminar. Basta você se posicionar. E eu tenho te perguntado, você tem orado na tua casa? Porque depois de você estar revestido, você tem que orar. Não adianta você pegar a oração só da quinta da tarde da bênção. Porque é um alimento. Mas imagina se você comesse uma vez por semana. Você não estava aqui. Você não estava em pé. Você não resistiria. Irmã, mas eu não sei orar. Sabe sim. Sabe sim, todo mundo sabe orar. Você não sabe falar com o vizinho? Você não sabe falar com a mãe, com o pai, com o irmão, com a avó, com a tia? Fala com Deus. É a mesma coisa. E como que é? Que muitas vezes Satanás fala com as pessoas da seguinte forma: você está lavando a louça, e esses dias aconteceu comigo. Eu vou contar, eu não tenho vergonha, a gente é humano, a gente erra. Eu estava lavando a louça e tinha bastante louça, porque eu gosto de cozinhar. Então eu não sei fazer uma coisa só, eu faço isso, mas aquilo, mas aquilo. Aí vai criando louça. E eu disse, ai Senhor, que preguiça de lavar essa louça. Eu não queria ter essa louça para lavar. E o Espírito Santo falou, tu não queria ter comida para cozinhar? Tu não queria ter uma casa para morar? Tu não queria ter isso para viver? Tu queria estar numa lata de lixo como tu estava? Como tu pegava as coisas da rua? Isso tu queria? E eu larguei tudo aquilo e sentei no sofá. Comecei a chorar e pedir perdão. Obrigada, Senhor, por esse monte de louça que tem para lavar. Fui eu que fiz essa louça, eu tenho que lavar. Obrigada porque eu tenho um monte de prato para comer. Eu tenho muita panela para cozinhar. Ontem de noite, era umas 10 horas, estava com vontade de comer rapadura de leite condensado. Aí o Almir disse, mas 10 horas da noite, vou fazer rapadura. Fiz rapadura e eu moro em apartamento. Eu disse, tu vai lá embaixo no prédio e tu vai assoprar esses amendoim, a casquinha assim. E ele disse, meu Deus do céu, com esse frio, vai lá, não murmura. Então, irmãos, temos que dar graças. Mas ali o diabo falando comigo, isso, reclama da louça. Reclama da casa que tu tem para limpar. Reclama das roupas que tu tem. Reclama. Eu apoio. Porque sabe que murmuração é alimento de Satanás. Quem murmura não ganha a bênção de Deus. E tem pessoas que só sabem murmurar. Eu tenho uma vizinha que eu encontro ela, eu digo, bom dia, vizinha. Ela, ai, que tempo fechado. No outro dia eu vejo ela e ela bem assim, ai, mas que calor esse sol. Eu disse para ela, disse, irmãos, eu pego e digo, sabe que Deus não se aguenta com a senhora? Ela, por quê, minha querida? Eu falei, porque todo dia a senhora abre a boca só para reclamar. E agora ela começou, ai que dia lindo, que sol ensolarado.
Irmãos, tem gente que acorda com dor todo dia reclamando. Ai, me dói o braço. Ai, me dói as costas. Ai, me dói. E quanto mais velho vai ficando, mais vai doendo, né, irmão? Porque mais os ossos vão... Ai, graças a Deus pela dor desse braço aqui. Por causa que eu tenho um braço. Tem gente que não tem. Graças a Deus pela dor nas costas. Tem gente que não tem. Então, irmãos, Paulo está dizendo, os espíritos malignos existem para que você não vença no dia mau. Mas a partir de hoje você vai vencer. Tá aquele monte de louça lá na tua casa para lavar. Graças a Deus você cozinhou, fez bolo de chocolate, fez bolo de não sei o que, de baunilha, de abacaxi, de tudo que é coisa. Graças a Deus. Graças a Deus que lá tá aquele monte de roupa para lavar, porque eu tenho roupa para vestir. Eu não vou deixar o inimigo me entristecer. Eu não vou deixar o inimigo abalar minhas estruturas. Mas eu vou me revestir de toda a armadura de Deus para vencer no dia mau. Você crê nisso? Você toma posse disso? O apóstolo Paulo, ele tinha como objetivo equipar e fazer que os irmãos amadureçam nas questões espirituais. Porque quanto mais forte você estiver, mais forte vai ser esse culto, mais forte vai ser lá na tua casa, mais forte vai ser na tua vida, mais forte será em tudo que você tiver. Então, nessa tarde, nós queremos orar. Como termina ali, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito e vigiando. Irmãos, às vezes, nós precisamos mais vigiar do que orar. Vai fazer uma coisa, pensa no que tu vai fazer. Para depois tu não dizer que foi Deus. Esses dias um irmão me ligou e disse: irmã Cleia, eu preciso falar contigo. Ele disse assim: o diabo me atentou. E eu fiquei bem assim. E eu comprei um carro e agora não posso pagar. Eu falei para ele: irmão, não sabia que o diabo tinha a senha do teu cartão para ir lá digitar. Não, irmão, ele não foi assim, irmã. Tem gente que faz as coisas por conta própria e depois bota a culpa em Deus. Não pergunta, não pede permissão. Vigia, irmão, vigia nas coisas, vigia na tua vida, vigia com a tua boca, vigia com a palavra que vai sair dos teus lábios, vigia com o que você vai fazer. Vigia na tua casa, vigia na tua vida. Vigia em tudo em nome de Jesus. Para que possas vencer no dia mau. Não pense, irmãos, que a gente não tem luta. Tem. E bastante. E não é pouca. Mas a gente tem que vigiar. Tem coisa que eu não falo, irmãos. Porque os outros não precisam saber. Tem coisa que tu tem que resolver. E a comunidade inteira, o teu clã, não precisa saber. Porque tem gente que ama ver você na desgraça. Tem gente que ama ver você no sofrimento. Tem gente que ama ver você na derrota. Quando você compra algo, nem para te dar o parabéns ela não é capaz. Mas para dizer que você fez algo errado, da onde você tirou o dinheiro, como é que você conseguiu aquilo, mas só Deus sabe. Quando você chega na tua casa e chora porque tem os boletos para pagar.
Só Deus sabe às 4 horas da manhã que você tem que levantar para trabalhar, para vencer mais um dia de guerra, mais um dia que Deus colocou na tua vida, mas com armadura e com fortalecimento de Deus você vai vencer. Amém. O desejo do meu coração, assim como o de Paulo, é que esta equipe, este povo, esses irmãos, esses amigos que vêm na tarde da bênção, não só sejam abençoados, mas também se tornem vaso de bênção para outras pessoas. Tem pessoas que perdem bênção porque não usam essa palavra aqui, armadura de Deus. Então, nesta tarde, nós queremos orar. E como Paulo diz, orando em todo o tempo com a oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a perseverança por todos os irmãos, e por mim, que para que me seja dado o abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Paulo está dizendo, olha, eu estou orando para que vocês sejam abençoados. E esta é a minha oração. Esta é a nossa oração. Então, eu imagino, não está escrito na Bíblia, que o apóstolo Paulo, ele orou pelos irmãos, para que os irmãos fossem revestidos da armadura de Deus. E nessa tarde eu quero orar por você, para que você seja revestido com a armadura de Deus, para que você possa lutar contra essas regiões celestiais e vencer no dia mau. Vamos nos colocar em pé, aqueles irmãos que puderem. E eu gostaria que você se colocasse como um soldado na tua casa, agora no teu pensamento, como um soldado lá no teu trabalho, como um soldado vencedor, como um soldado que não tem do que se envergonhar. E eu gostaria que você estendesse as suas mãos assim, para frente. E eu vou orar. E você fechasse os teus olhos, para que o Espírito Santo te fortaleça nessa tarde. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para orarmos pelos teus filhos, Senhor, para que nesta tarde eles sejam revestidos com a armadura de Deus, para que eles possam resistir no dia mau e eles possam ficar firmes. Por isso, Senhor, cinge os vossos lombos com a verdade. Bota, Senhor, a vestimenta da couraça da justiça. Calça os pés, Senhor, com a preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Pai, nessa tarde eu sinto a tua presença. Se alguém chegou cansado, triste, desanimado, que o Senhor venha fortalecer, Jesus, nessa tarde. Que o Senhor venha fortalecer essa vida, esse irmão, essa pessoa. Que ela saia daqui diferente da maneira como ela entrou, Senhor. Que ela se sinta um vencedor, uma vencedora, Senhor. Que ela se sinta abençoado
que ele se sinta abençoado, Senhor. Que tudo que ela tocar, Senhor, vai ser abençoado, Pai. Que ela tenha autoridade do Espírito Santo. Ramassurianda Kanda Lamanaya. Oh Deus, o Senhor está me confirmando no meu coração essa palavra desta tarde. Que muitas pessoas precisavam, Senhor, ser revestidos de uma armadura espiritual. Porque o inimigo tem se lançado e elas têm se sentido fracas, cansadas ou desanimadas. Mas nessa tarde o Senhor está fortalecendo o teu filho. O Senhor está fortalecendo a tua filha, Pai. E ela entende, Senhor, e ele entendeu que não é uma pessoa que luta, mas são os dardos inflamados do maligno. Senhor, eu posso sentir a tua armadura sendo colocada em cada vida. Eu posso sentir a tua armadura, Senhor, ó Deus, fortalecendo cada corpo, cada irmão nessa tarde, Pai. Deus, te agradecemos pela palavra, porque precisamos a cada dia sermos fortalecidos por ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.